Bom dia, gente, bom dia. Vamos começar para a gente render amanhã aí. Fim de semana bom, né? De dia sol, de tarde chuva, lua no céu. Então, aproveitamos bastante. Hoje, nós vamos começar finalmente a falar e fazer testes estatísticos. Então, toda a nossa preparação até o momento foi para que vocês tivessem a base inicial de probabilidade, de distribuição de probabilidade. Nós vamos aplicar isso agora, finalmente, ao objetivo maior desta disciplina, que é fazer vocês entenderem e praticarem o uso de probabilidade na definição e na comparação de grupos, se há diferença ou igualdade, dada uma certa intervenção. Vocês se lembram, na última aula prática, ficou uma certa frustração, né? Dado que vocês tinham na mão uma série de perguntas ali, num banco de dados de miastenia, mas não sabiam o que fazer com aquilo ainda direito. A análise exploratória dava para fazer, mas quando se perguntava se existia diferença no tratamento com corticoides, se a timectomia mudava alguma coisa na gravidade da miastenia. Então, esse tipo de pergunta vocês ficaram com razão, com dúvida, porque não sabiam o que fazer, não tinham instrumentos, né? E hoje nós vamos voltar nesse mesmo exercício na aula prática, para que vocês comecem a aplicar uma técnica estatística, que é a primeira que vocês vão aprender aqui no curso, que é o teste Z. Olá, bom dia, tudo bem? Então essa vai ser a nossa dinâmica. Antes, porém, eu vou falar um pouquinho de inferência, não é isso? Inferência estatística. O que é, como é que a gente, alguns elementos ainda conceituais necessários para aplicar no teste de hipóteses, tá? Oi? Não. Você poderia ligar para a gente, por favor? Como é seu nome? Carolina, você faz para a gente isso aí? É ali atrás da porta, tem uma caixinha, embaixo dela tem um botão e você regula a temperatura que você acha melhor. Eu sugiro 22 graus, não menos do que isso, que a gente aí começa a ter frio. Tem pessoas aqui mais polares, quase pinguins às vezes, antárticos. Muito bem. Inferência. Obrigado, Carolina. A inferência é partir de uma certa observação, tá certo? De uma situação empírica que eu vivencio, que eu coleciono, que eu observo, e extrapolar isso para o todo. Então é como se eu entrasse na classe aqui e olhasse para meia dúzia de vocês usando calça jeans e falasse: todo estudante de medicina usa calça jeans. Eu estou fazendo uma inferência, tá certo? E não é verdade, porque tem gente de bermuda com outros tecidos. Não é isso? Tem gente de saia, tem gente usando outras vestimentas que não a calça jeans. Mas esse que é o ponto. Muitas vezes eu olho para uma situação que é amostral, eu coleciono aquilo, interpreto e jogo como se aquilo fosse um fenômeno geral, eu generalizo. Então, inferir é partir desta situação particular para o geral, tá ok? Então, aqui tem um exemplo médico, né, em que eu analisei uma amostra de indivíduos com insuficiência cardíaca, fiz umas contas sobre a mortalidade e calculei que em 3 meses, 20% desse grupo, uma vez constatada a insuficiência cardíaca, tem chance de sobreviver. Tá certo? Mais de 3 meses. Ou seja, eu tive que observar um grupo, evidentemente eu não tratei, não atendi todas as insuficiências cardíacas do mundo, mas eu fiz um grupo, observei e tirei disso constatei uma frequência, que 20% vive 3 meses ou mais. Isso é uma inferência, correto? É verdade que isso vai variar, esse dado não é absoluto, esses 20%, mas em torno disso. Sempre a gente tem que olhar para a probabilidade como algo que tem uma variação em torno dela, eu apenas faço uma conta, eu tenho, portanto, do particular para o geral, uma conclusão. É o que se chama também de raciocínio indutivo. O contraponto do indutivo é o raciocínio dedutivo, que é matemático por natureza. Eu pego uma premissa e vou deduzindo até chegar a uma certa conclusão, sem necessariamente observar nada. Então, mas no nosso caso,
Tipicamente, na medicina, eu vou observar. Eu vou ter casos, eu vou ter casuística e, portanto, vou poder tirar conclusões e fazer contas desse grupo, como nós vimos na aula passada, a partir das distribuições. A inferência estatística nasce de um fenômeno que a gente chama de amostra. Existe lá a população geral, a população inteira, né? Da qual eu tiro um pedaço. Eu amostro, alguns indivíduos serão representativos para que eu constitua, então, um conjunto para estimar os valores médios e as variações, variância, desvio padrão, etc. Então, evidentemente, eu não consigo calcular diretamente da população inteira a média, desvio padrão, por exemplo, a variância, né? Eu preciso de um conjunto que é menor, que torna factível a minha medida, bom, e aí eu vou ter estimadores. Esses estimadores vão me ajudar a tirar as conclusões necessárias a partir do processo de inferência. Nisso tudo haverá erro, e eu preciso controlar os erros. É claro que a gente precisa trabalhar com o menor erro possível, com a menor chance de viés, de desvio do meu fenômeno. E para isso eu tenho que conhecer os erros para controlá-los, estar atento aos erros, né? Então nós temos dois processos em andamento que precisamos entender. Como é que eu faço a estimação e como é que eu monto um teste de hipóteses. Quanto aos estimadores, nós já conhecemos alguns das aulas anteriores. A média, a variância, no caso a mediana também é um estimador, a moda é um estimador, os quartis, o intervalo de variação são todos estimadores a partir da amostra. Hoje nós vamos nos deter, e apenas hoje eu vou trabalhar especificamente média e variância, porque nós vamos introduzir um teste estatístico que trabalha com esses dois parâmetros, esses dois estimadores, tá ok? Então, quando usarmos as letras gregas, nós queremos dizer que seria a média da população, que é a média, digamos, ideal, aquela média real, entre aspas, né? Que eu não vou conhecer isso, mas eventualmente eu vou me aproximar dela por alguns outros métodos. E o estimador, quando é sigma ao quadrado, a variância, o estimador S ao quadrado é o estimador da variância real, sigma ao quadrado. Então, letras gregas é a medida olímpica, a medida, então, que seria o real, que eu entenderia como real, que eu não vou conhecer. Mas eu vou ter chance de estimar mesmo o x barra, que é a média, e a variância S ao quadrado. E o raiz quadrada de S ao quadrado, o S, que é o desvio padrão. Ok? Apenas para nomenclatura. Nós temos um primeiro tipo de erro, que é o erro chamado amostral. O erro amostral é aquele decorrente justamente da maneira que eu coleto a amostra, ou do tamanho da minha amostra. Como é que eu vou demonstrar para vocês aqui o que acontece quando eu tenho uma amostra pequena, relativamente, e uma amostra maior, dado um conjunto conhecido de valores. Lembremos aqui da anatremia, da medida de sódio sérico, em que nós tínhamos 734 pacientes. Lembram desse exemplo do sódio? Aqui a curva azul tracejada está mostrando uma curva normal, a curva de Gauss, com a média dos 734 e a variância, o desvio padrão dos 734. Portanto, esta é a curva que eu chamaria de olímpica, porque são de todos os pacientes, dos 734. Agora, suponham vocês que eu amostre, ao acaso, 10 pacientes desses 734 e faça isso em 3 grupos, 3 amostras de 10, 3 grupos de 10 indivíduos. E calcule de novo a média com esses 10 em cada grupo. E calcule o desvio padrão dos 10 em cada grupo. Reparem que a curva normal, a curva de Gauss resultante para cada um deles, não é idêntica. E uma vez aqui, pelo menos, ela saiu bastante distorcida. Ela saiu distante, né, da média tida como verdadeira dos 734 pacientes. Então veja que uma amostra de 10 indivíduos não deu conta de representar adequadamente esta média. E nem o desvio padrão. Reparem que aqui a curva verde também tem 10 indivíduos e a vermelha, onde a média foi até razoavelmente contemplada. Porém o desvio padrão saiu diferente do desvio padrão original, esperado. Então, com uma amostra de 10, eu tenho uma recuperação que vai ter um erro. Se eu tivesse feito só uma amostra de 10 e tivesse feito esses 10 indivíduos aqui, eu teria uma média menor do que a real.
teria, portanto, um erro dentro deste cálculo de média, daquela média que seria a média ideal ou a média verdadeira. Tá certo? Se por outro lado eu tirar 100 indivíduos, amostrar 100 indivíduos desses 734, veja como a recuperação da média, que é aqui azul, a curva azul, como nos 3 grupos eu tive uma média muito mais próxima da curva verdadeira e um desvio padrão também muito mais próximo da curva verdadeira. Repararam isso? Então é muito importante nós termos isso em mente. Amostras maiores geram uma representatividade do grupo populacional melhor. E esse quanto maior vai depender de uma série de aspectos que eu posso calcular. No futuro a gente vai ver isso. Hoje ainda não. Mas tenho isso em mente. Amostras maiores geram melhor representação do fenômeno que eu estou estudando. Amostras pequenas distorcem ou podem distorcer. Não obrigatoriamente, porque essa aqui vermelha ficou boa, né? Essa curva vermelha com 10 ficou boa, mas isso foi ao acaso. E o acaso é o nosso problema. As coisas que acontecem casualmente confundem o nosso raciocínio e a nossa conclusão. Eu tenho que desembaralhar o acaso. Eu tenho que tirar os fenômenos aleatórios que acontecem por acaso da minha medida, do meu estimador. Porque se por acaso eu pegar uma pessoa que está muito fora da curva e eu tenho poucos indivíduos, ela distorce a média. Ela vai contaminar o cálculo da média, levando a média para um patamar diferente daquele que era o populacional. Tá certo? Isso é importante de nós compreendermos. Muito bem. Este erro tem um nome específico. Quando eu tenho um erro, uma distância da média verdadeira, eu chamo isso erro padrão da média. Tá bom? Este é um conceito importante que vocês têm, ele propaga-se para outras técnicas, mesmo que ele não seja usado com esse nome mais. Mas aquilo que eu esperava como sendo a média verdadeira é diferente da média que eu obtenho com a minha amostra, porque sempre será menor do que a população. Essa distância entre as duas, eu vou ter que calcular como um erro padrão, relacionado à média. Por isso que ele chama erro padrão da média, tá certo? Nesse caso, a forma, vamos dizer assim, de calcular isso poderia ser esta que eu estou mostrando na figura. Dada a população inteira, eu faço um número qualquer de pequenas amostras ou de tamanhos de amostras similares e calculo as médias resultantes dessas amostras. E, a partir destas amostras, eu teria uma variação. Então, a minha distribuição agora não é mais do valor da variável, mas da média calculada desse número de amostras novas. Então, olha a lógica do que eu estou falando. Eu tenho lá, por exemplo, glicemia. Eu chego aqui na classe e sorteio 5 indivíduos e faço a glicemia de vocês. 5 indivíduos. Calculo uma média. Pego outros 5 indivíduos, calculo outra média. Então, agora, a minha variável deixou de ser a glicemia do indivíduo para ser a média. A variável agora é a média calculada de um grupo de indivíduos. Perceberam essa nuance? Então, eu não estou mais calculando a média só dos indivíduos. Eu uso essa média, eu uso o valor individual para calcular uma média. E esta média tem uma distribuição, porque eu vou ter valores diferentes a cada grupo que eu sortear. Tá certo? E isso gera um desvio padrão. E esse desvio padrão é o erro padrão da média. Então, conceitualmente, o erro padrão da média nada mais é do que o desvio padrão das médias calculadas. Claro que não faremos isso dessa forma na prática. Ficaria pouco útil para um projeto de pesquisa sair fazendo pequenos grupos, calculando o erro padrão da média na mão. Existe uma formulação matemática que parte deste princípio, desta premissa, e chega num cálculo aproximado de erro padrão da média decorrente do tamanho de uma amostra e do desvio padrão de uma amostra. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho. Vamos primeiro dar um exemplo, tá? Suponha essa seguinte situação. Temos aqui um número de indivíduos onde eu medi a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca está aqui expressa de um certo número de indivíduos e nós vamos constituir pequenas amostras de 3 indivíduos para calcular a média. Só para fazer aquele exercício anterior, né? Então, fizemos 5 amostras, aleatoriamente por sorteio, né? E 3 indivíduos em cada amostra, do qual resultou uma média. Reparem que
daquele conjunto de 3 em 3 indivíduos, nós temos aqui valores diferentes, né? Deu por coincidência um valor aqui de 70 repetido, mas nós temos 4 médias em 5 valores diferentes. Daqui eu posso agora calcular um desvio padrão destes resultados aqui, ó, destes aqui, e não deste, mas das médias, para ver como é que é a variação das médias amostrais. Se eu fizer a média das médias, eu tenho 69,33. Agora, o desvio padrão, que é aquela fórmula conhecida, né? Cada medida menos a média ao quadrado sobre o n menos 1, me resulta num desvio padrão de 0,71. Esse aqui, então a média das médias, né? Esse 0,71, que é um desvio padrão, nada mais é do que o erro padrão da média. Ao invés de chamar de desvio padrão da média, na prática, o que me interessa dizer é, existe uma média verdadeira. E eu, com a minha amostra, eu tenho um erro acoplado pela estimativa que eu estou fazendo. Então agora eu tenho o conhecimento desse desvio do meu cálculo da média, por quê? Eu peguei só uma amostra e não a população verdadeira. Então agora eu tenho o erro padrão da média. Entenderam a ideia de erro aqui? O erro aqui tem o sentido de desvio. Erro em estatística tem esse sentido, de desvio. Eu tenho certeza que eu não estou com a média verdadeira. Mais provável que eu tenha um desvio, um erro, e eu tenho que considerar esse erro daqui para frente, que é o desvio padrão das médias amostrais teóricas, que na prática a gente não vai fazer. Entenderam então o erro padrão da média? Ok? Então o erro padrão da média diminui, assim como o desvio padrão diminui, conforme eu aumento o tamanho da amostra. Então, amostras maiores geram erros padrão da média menores. Então, esse é um conceito que tem que ficar bem claro para vocês. Amostras maiores representam melhor a população e geram erros menores, assim como também desvios padrões menores, tá? Matematicamente, é possível simplificar isso. Então, o erro padrão da média, essa formulinha é importante, porque é dessa fórmula que surgirá no futuro o cálculo de amostragem. Esta é a base conceitual que permitiu se desenvolver a teoria de cálculo de tamanho de amostra, tá? Então, o erro padrão da média nada mais é do que o desvio padrão sobre a raiz do tamanho da amostra que eu constituí. Então, com uma amostra apenas, eu consigo calcular o erro padrão da média. Lá no Minitab, vocês vão ver que existe o Standard Error of the Mean. É uma daquelas análises descritivas. Quando você entra no Stat, Basic Statistics, tem lá as análises descritivas. Tem média, desvio padrão, Standard Error of the Mean, né? Que é o erro padrão da média em inglês. Então agora ele também calcula para a gente, mas vocês sabem calcular isso na mão agora, é facinho. Tá certo? Só para ter a noção de que de uma amostra eu consigo obter o erro padrão da média. Eu não preciso calcular várias amostras. Esse seria o jeito apenas para mostrar como é que é o mecanismo que seria se eu não tivesse essa possibilidade de calcular vários, né? Então, erro padrão da média, muito importante. Em muitas publicações, não se coloca o desvio padrão. Vai se colocar o erro padrão da média, porque o foco é na média e não na medida individual mais. O que nós fazemos boa parte das vezes é comparar médias, comparar valores centrais. E eu preciso da dispersão. Então, eu uso os indivíduos para calcular a média e o erro padrão da média. Tá bom? Muito bem. Agora o que nos interessa daqui para frente é tomar decisões. Vocês vão aprender de hoje em diante como é que isso é feito, como é que as evidências são construídas a partir da estatística. E para isso eu preciso testar hipóteses. Eu preciso ter uma hipótese e testá-las segundo a significância estatística. Como é que seria uma pergunta típica no nosso meio de pesquisa? Essa aqui é bem característica, né? Nós temos uma determinada droga antihipertensiva já em uso, né, no mercado. Uma droga A. Nós não estamos patrocinados por ninguém, portanto usaremos uma letra para simbolizar, tá certo? Se quiserem patrocinar, estamos aqui, né, abertos. Então a droga A já existe no mercado. A droga A já está em uso. Conheço, sei os efeitos colaterais, sei os efeitos terapêuticos, sei o quanto que ela tem de potencial para tratamento na hipertensão arterial. Um laboratório vem e desenvolve uma nova molécula, uma droga B.
E aí começam as perguntas importantes. Será que vale a pena trocar, perguntas que vocês devem fazer enquanto médicos, vale a pena trocar uma certa terapêutica conhecida por uma nova terapêutica? Por que você deveria trocar? Quais são as perguntas então necessárias? O que vocês perguntariam primeiramente? Quem quer fazer uma tentativa de resposta, por favor? Fala, Marina, né? Fala alto, Marina, grita comigo aqui. Essa é uma pergunta bem geral. Se os benefícios são maiores do que o da droga anterior, né? Eu preciso localizar, sempre que eu estou estudando, eu preciso localizar um benefício. Então, por exemplo, uma pergunta que seria mais sintonizada seria: será que a droga B controla, reduz a hipertensão arterial mais e de maneira constante em relação à droga A? Então eu tenho uma medida, uma variável, pressão arterial. Eu preciso partir então desta ideia, porque os benefícios são muitas variáveis. Eu preciso sintonizar quais são e aí perguntar com cada variável, fazer um teste de hipótese para cada variável, inicialmente, né? Então, boa, Marina, muito bem. A pergunta poderia ser essa, sim. Será que a droga B, melhor dizendo, ela traz uma redução da hipertensão arterial mais adequada, de controle do que a droga A? Então, essa é uma pergunta boa, né? Então, nós temos que fazer um teste de hipóteses para isso, tá certo? Vamos ter que montar um projeto. Essa pergunta se responde como? Montando dois grupos. Um vai tomar a droga atual e o outro vai tomar a droga nova. E eu vou comparar os resultados dentro de um certo prazo. Tem resultados imediatos, né? Depende da droga, vai agir nas primeiras horas. Depende da droga, vai agir na primeira semana. Vai ter que entrar dentro de uma estabilidade. De qualquer forma, eu estabeleço um protocolo de pesquisa para seguir e comparar as duas, né? Vou coletar dados, vou organizar dados, vou constituir uma planilha, como aquela que a gente está trabalhando na aula prática, e vou começar a fazer perguntas, né? Vou medir as pressões arteriais dos dois grupos. E uma boa pergunta seria: será que a redução média da pressão arterial na droga B é diferente da droga A? Esse é um jeito de perguntar. Ou a droga B diminui mais a pressão arterial do que a droga A? Esse é outro jeito. Seria diferente perguntar: a droga A diminui menos do que a droga B? Vocês percebem que está tendo uma inversão. Eu preciso lembrar que tem dois lados da equação. E é isso que nós vamos fazer agora, então. Eu posso perguntar de várias maneiras. Ao comparar duas coisas, duas médias no caso, eu posso fazer várias perguntas diferentes. Cada uma delas tem um desenho diferente. A importância aqui é tudo muito parecido, né? Se eu pergunto assim: a droga A é tão eficiente quanto a droga B? Essa é uma hipótese do quê? De igualdade. E a igualdade é a referência principal num teste. A primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu tenho um novo procedimento, uma nova terapêutica, um novo medicamento, eu preciso pensar na igualdade. Porque se está bom, nós somos conservadores, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de proteger o paciente. Se está funcionando, se eu mostrar que é igual, eu não vou mudar. Porque a mudança gera mais incertezas, né? A mudança é importante na vida da gente, porém, ela tem que ser pensada, ela tem que ser muito bem ponderada. E a ponderação inicial é se elas são iguais. Droga A e droga B são iguais? Equivalentes, né, em termos de eficiência? Mas eu posso perguntar também numa direção concreta, né? Uma segunda pergunta que se contrapõe à igualdade. Reparem que a igualdade apareceu aqui primeiro não por acaso. A igualdade sempre estará presente na minha pergunta. Porque se elas não são diferentes, elas são iguais. Se uma não é maior que a outra, elas são iguais. Se uma não é menor que a outra, elas são iguais. Então a igualdade estará sempre referenciando a minha pergunta. Eu parto da igualdade para a diferença. Então o teste de hipótese é montado com duas questões, com duas afirmações, com duas equações. A igualdade e algum tipo de diferença. Então as três que estão aqui embaixo, a A é mais eficiente, a A é menos,
e a A não é igual, que significa é diferente, elas se contrapõem, todas as três se contrapõem à igualdade. Mas a igualdade estará presente, e eu tenho que escolher uma das outras três, para comparar. Eu não devo trabalhar com as quatro, porque aí o meu raciocínio ficará nebuloso, confuso. É preciso partir, então, de duas afirmações. A igualdade, e eu escolho uma dessas três afirmações aqui, para montar o contraponto da igualdade. Então, todo teste de hipóteses tem essa estrutura. A igualdade versus algum tipo de diferença. Ou a diferença, simplesmente, não sei para que lado, ou a diferença para um lado de maior ou para um lado de menor. Compreender essa ideia? Essa é a estrutura básica de um teste de hipóteses, tá? Então, vamos testar hipóteses. A hipótese que é da igualdade é chamada de nula. Por que ela é chamada de nula? Porque se eu pego uma média menos a outra, a média de um grupo menos a média de outro grupo, elas forem iguais, qual é o resultado? Zero. Uma anula a outra. Quer dizer, a igualdade entre as dois grupos anula a diferença. Por isso que a hipótese nula é chamada assim, hipótese nula ou hipótese da igualdade, né? E ela tem que ser refutada. O que quer dizer isso? Geralmente, quando eu entro num teste de hipóteses, geralmente, porque eu posso estar interessado na igualdade, mas geralmente quando eu entro, eu estou entrando para mostrar a diferença. Afinal de contas, o laboratório desenvolve uma droga nova para substituir a antiga, né? O cirurgião desenvolve um procedimento novo para substituir o antigo. Mas a igualdade começa o teste. E quando eu entro no estudo, geralmente eu quero refutar, eu quero recusar a igualdade. Mas ela é a minha referência, é o ponto de partida sempre, né? E é importante que vocês escrevam, quando estão fazendo um teste de hipótese, escrevam a igualdade e embaixo a diferença que vocês pretendem demonstrar. Porque vocês não conseguem raciocinar se não tiver isso firme, bem fixado para vocês. Senão fica confuso o raciocínio, tá? E a hipótese alternativa, que geralmente ela é alternativa à igualdade, né? Ela vai mostrar um tipo de diferença. Ou a diferença pura e simples, são diferentes, mas não sei para que lado, que é um produto novo, não sei para que vai dar. Ou eu já quero induzir, eu já quero demonstrar a diferença para um certo lado concreto. A droga B é melhor do que a A, é maior o efeito, etc. Né? Eu já tenho uma certa visão daquilo que eu pretendo demonstrar. Logicamente, quando eu lanço o produto, eu quero que ele seja melhor. Um procedimento, eu quero que seja melhor, né? Ninguém faz nada para piorar uma ação terapêutica, né? Muito bem. Vejam que a gente usa a palavra rejeitar aqui. Então, refutar ou rejeitar é a mesma coisa, né? Rejeitar a hipótese nula vai ser mais frequente na nossa linguagem a palavra rejeitar. E aí sim eu construo as evidências. As tão decantadas evidências na medicina nada mais são do que resultado de protocolos de pesquisa onde se utilizou técnicas estatísticas para aceitar a igualdade ou rejeitar a igualdade. Tá bom? Então vejamos. Voltamos ao nosso exemplo aqui, da droga B é melhor do que a droga A. Esse que vai ser o nosso caso. O laboratório desenvolveu uma droga nova, quer saber se ela é melhor que a droga A. Tá certo? Isso, em palavras, pode apenas significar a eficiência média da droga A e a eficiência média da droga B, comparar essa eficiência média. Porque eu não vou comparar uma droga contra a outra, mas os efeitos dela, em média, nos pacientes que eu vou testar. Então eu não vou pegar um paciente contra o outro, vou pegar um conjunto de pacientes que usaram a droga A, obter a média, a eficiência média, um conjunto que usou a droga B diferente e fazer novamente uma média. E é das médias que eu tiro a comparação, e não dos valores individuais. Eu reduzo o problema às médias. Isso é uma tática importante, porque os pacientes vão variar. Tem gente que vai piorar com a droga A e vai melhorar com a droga A. Tem gente que vai melhorar com a droga B e vai piorar com a droga B. Tem gente que não vai fazer nenhuma diferença. Então, como é que é o comportamento populacional? Como é que é o comportamento médio? Porque eu não consigo adivinhar o comportamento individual. Como terapeutas, né, como médicos dos seus pacientes,
Vocês vão observar o efeito no paciente. Mas antes disso, eu tenho que propor um tratamento cuja expectativa média será boa para o paciente. Certo ou não? Vocês estão aprendendo aqui na faculdade a tratar pacientes. Mas quando vão receitar um medicamento, aquele medicamento tem uma probabilidade de funcionar. Não vai funcionar sempre. E por isso a gente não pode deixar de acompanhar o paciente. Prescrição, como eu digo sempre, não pode ficar órfã. Vocês não podem largar uma prescrição no mundo e vai embora. Não. Você tem que ver o paciente depois que você prescreveu uma medicação. Porque pode não funcionar. Ou pode dar um efeito colateral e você tem que tirar o medicamento. Ou tem que corrigir a dose. Porque aquele paciente tem um metabolismo, a farmacologia, a farmacocinética daquele medicamento naquele paciente é mais acelerada, é menos acelerada, intoxica, etc. Então, é necessário que prescreveu, aí quando eu estou no indivíduo, eu não posso acreditar que vai funcionar. Eu tenho que ver o paciente de novo. Daqui um dia, 2, 3, volta aqui para a gente ver o que aconteceu. Né? Assim que se faz uma boa medicina, acompanhando, cuidando. Então nós vamos pegar esse exemplo e agora montar o nosso teste de hipóteses com a hipótese nula, que é aquela hipótese que eu quero, né? Rejeitar em favor da hipótese alternativa. Ou pode ser que eu não consiga rejeitar. Só tem 2 saídas o meu teste. E aí isso é bom. Eu só tenho 2 opções. Ou eu rejeito a hipótese nula, ou eu aceito a hipótese nula. Não rejeito. Se eu aceitar a hipótese nula, eu vou dizer os medicamentos são iguais, em média. Se eu rejeitar a hipótese nula, conforme a frase que eu construí na alternativa, eu digo a droga B é melhor do que a droga A. Ou é menor. Depende de como eu escrevi, ou é diferente simplesmente. Né? Eu tenho várias maneiras de escrever a segunda alternativa, a segunda hipótese. Muito bem. Lembrar que nós não estamos provando nada. A estatística, diferente do que muitas pessoas erradamente consideram, não prova nada. Ela apenas nos aproxima de uma probabilidade daquele fenômeno ser assim. Então, quando eu digo a droga B é melhor do que a droga A, ela tem uma diferença significativa, eu quero dizer que ela tem uma probabilidade maior de ser realmente melhor. Melhor em termos de eficiência, mais eficiente. Então, isso é muito importante ter em mente. A estatística não prova, porque nossos ensaios, nossos protocolos de pesquisa e do mundo todo são derrubados a cada momento. Porque novas pesquisas são feitas. E aí novos achados melhoram a percepção daquele fenômeno. Muitos medicamentos já foram retirados de mercado depois que foram colocados em uso, porque demonstraram ou efeitos colaterais que eram significativos a partir de um uso mais largo, ou porque mostraram que o efeito não era tudo aquilo que aquele protocolo inicial tinha demonstrado. Então nós demonstramos e calculamos a probabilidade daquilo ser muito provável, né? Então nós estamos atrás de aumentar a chance de um fenômeno ser muito provável, e não de prová-lo. Ele é provável, mas não está provado que ele é assim. Ok? Ok. Então nós temos também problemas pela frente. Nada é tão sem erro, né? Vocês já perceberam que como eu não provo, como essa técnica, ela não é a prova de erros. E tem 2 erros fundamentais que nós temos que discutir aqui. E estes erros eu peço para vocês, anotem. Tá bom? O que eu vou falar agora precisa ser anotado. É um daqueles quadrinhos que deve ir para a parede, em tamanho grande, pôster, né? Sem figura, escrito bem claro para vocês lerem todo dia até entenderem. Entender significa até vocês assumirem que aquilo é importante, tá legal? Vamos lá então. Suponha a seguinte ideia. Existe a verdade lá fora, tá certo? A gente não tem certeza disso. Nenhum de nós pode dizer que a verdade existe, em termos absolutos. A verdade de cada um varia, a percepção de cada um de nós é diferente, mas vamos supor que exista a verdade, que exista um termo absoluto de verdade. Se isso for assim, né, eu posso dizer que, dado um teste de hipóteses, eu terei uma hipótese nula que é verdadeira. Se existir a verdade, né, numa comparação entre 2 drogas, a igualdade deverá ser verdadeira algumas vezes.
nas comparações entre medicamentos, né? A igualdade será verdadeira. Eu não conheço, mas suponha que eu tenha certeza em algum momento que a igualdade é verdadeira. O que eu tenho na prática para tomar decisão é o meu protocolo, o meu ensaio clínico, o meu experimento. Se eu soubesse que a verdade existe e que a igualdade é esta verdade, e eu aceitar a igualdade no meu protocolo, eu estarei tomando uma decisão correta. Se por outro lado, eu rejeitar uma igualdade verdadeira, eu estarei cometendo um erro. Concordam comigo? Entenderam a proposta? Existe a verdade, eu conheço a verdade, eu monto um protocolo de pesquisa para comparar duas drogas, e aí eu brinco de, será que o meu protocolo acerta? Será que o meu protocolo erra? Porque eu já conheço a verdade, não precisaria nem montar protocolo se eu conhecesse. Se eu conhecesse a verdade, eu não precisaria montar pesquisa nenhuma. Porém, aqui o exercício é esse. Se existir uma hipótese de igualdade verdadeira, que eu não sei que é, mas eu tomar a decisão correta aceitando a verdade, a igualdade, beleza. Agora eu posso errar, eu posso rejeitar erradamente a igualdade de uma comparação de duas drogas. E aí eu cometo um erro que tem um nome específico. É o erro tipo 1 ou alfa. Tá? Erro tipo 1, que é rejeitar a igualdade quando ela for verdadeira. Nós saberemos isso? A gente sabe? Nós vamos perceber esse erro? Nós temos condições de olhar para o nosso experimento e falar, cometi um erro tipo 1? Porque você não decidiria erradamente se eu soubesse a verdade. Se eu conhecesse de fato que elas eram iguais, se eu soubesse disso antes, eu nem montaria nenhum experimento. Mas eu tenho que saber que, teoricamente, eu posso estar cometendo um erro ao rejeitar a igualdade. Tá certo? Isso é muito importante, são palavras, né? Fica confuso dito assim, mas eu espero que o quadro ajude vocês aqui, ó. Então, eu posso cometer esse tipo de erro se eu rejeitar a hipótese da igualdade, a hipótese nula. Por outro lado, se ela for realmente falsa e houver diferença entre os dois medicamentos, e eu disser que a hipótese nula eu rejeito a igualdade, eu também acerto. Por outro lado, eu posso aceitar uma hipótese nula falsa, e eu cometo um outro tipo de erro, que é o erro tipo 2. Claro, se tem o tipo 1, tem o tipo 2, tá certo? Também chamado de beta. Historicamente são nomes que são dados, né? Alfa e beta. Então, aceitar uma hipótese nula quando ela for falsa, se eu soubesse que ela era falsa, não precisa ter montado experimento. Mas teoricamente eu posso estar aceitando a hipótese nula falsa. Sabe quando você olha para alguma coisa e fala assim, isso aqui está diferente, está com cara de diferente. Aí você monta um protocolo de pesquisa, dá igual. Você não fica conformado, você vai tentar fazer outra vez o experimento, né? Mas pode ser que você até demonstre no futuro que não era igual. Por quê? Na primeira vez você cometeu um erro mesmo. Será que o tamanho da amostra estava suficiente? E aí entra toda a lógica de controlar estes erros. Eu controlo o erro alfa e o erro beta, colocando estes erros, supondo um erro máximo, no cálculo do tamanho da amostra, antes de fazer a coleta de dados, antes de fazer o protocolo clínico. Então, antes de começar um estudo, eu tenho que ter uma noção assim, qual é o erro máximo? Qual é o meu critério de erro máximo que eu aceito para poder colocar no cálculo amostral? E aí o tamanho da amostra vai ser relacionado a este erro, que está sendo controlado antes de eu começar o protocolo. Então, o erro alfa e o erro beta são dois erros de natureza diferentes, não são complementares. Quando eu erro um, eu não erro o outro. Mas eu posso estabelecer valores diferentes de erro aqui. Geralmente, o erro tipo 1 ou alfa, também chamado de nível de significância, ele é tomado como até 5%. Lembra da curva de Gauss, que eu tinha aquela divisão de áreas 68, 95 e 99,7? Então, aquele segundo desvio padrão costuma ser tomado como a abrangência quase total. Eu deixo 5% de fora, 2,5 para cada lado da cauda da curva,
E é mais ou menos esta ideia que está por trás dos 5%. Ou seja, 5% é um erro que eu considero aceitável. Eu posso diminuir esse erro, mas eu não posso aumentar. Eu posso dizer para vocês assim, este fenômeno é muito crítico. A intervenção no paciente, para eu mudar, exige que eu tenha maior probabilidade da diferença ser demonstrada. Portanto, vou trabalhar com um erro de 1% e não de 5%. Então, o erro alfa é o meu critério de decisão primeiro que vocês vão aprender hoje. Hoje nós vamos lidar só com o alfa, tá? O beta nós vamos deixar para uma outra circunstância, que o beta também se refere ao poder do estudo. O beta se refere a aceitar com o menor erro possível H0. Para aceitar a igualdade com o menor erro possível, eu controlo o beta. Mas hoje, e durante boa parte do curso, nós vamos trabalhar com o alfa. Porque o alfa gera um critério de interesse que precisa ser muito bem compreendido agora. Então nós não vamos misturar os dois erros. Nós vamos abstrair o erro beta, combinado? Ele existe, mas nós vamos abstrair que ele existe agora. Vamos trabalhar apenas com o erro tipo 1, com o alfa. Nessas próximas semanas, nós trabalharemos apenas com o erro alfa. Ok? Combinado? Falando em próximas semanas, a nossa primeira prova será depois da Páscoa. Não depois, calma, não depois imediatamente. Nós vamos ter um intervalo, quer dizer, a Páscoa chega, vocês dão uma descansada, retomamos a disciplina e depois da Páscoa a gente faz a primeira prova, combinado? Porque aí vocês têm uma Páscoa tranquila, para não fazer encavalado. Oi? Não entendi, alguém falou alguma coisa? Vai ser dia 6, 7 e 8, né, o fim de semana da Páscoa. Portanto, a partir do dia 16, 17 de abril. Nós vamos marcar com folga, porque a gente quer sentir a turma, quer que vocês cheguem bem na primeira prova, tá legal? Então, vamos lá. Então a gente vai dando a matéria para vocês ficarem preparados. Vai ser depois, então, depois da semana de retomada pós-Páscoa, tá ok? E antes do 1º de maio. Antes de maio, tá legal? Vai ser antes do próximo feriado de maio. Ok. Por favor, anotem estas frases, tá? Anotem esta frase. O que é erro tipo 1, ou também chamado de alfa? Rejeitar a hipótese nula quando, na realidade, ela é verdadeira. Coloquem isso no Twitter, propaguem isso ao mundo, tá ok? Saibam o que significa isso, hoje e sempre. Aprendeu uma vez, não esquece mais. Então hoje todo mundo vai no Twitter, no Facebook e coloca esta mensagem, é uma revelação. O mundo deve saber disso, tá bom? Então, rejeitar a hipótese nula quando, na realidade, ela é verdadeira. Tá bom? Este erro eu posso cometer a qualquer momento. E ele pode ser casual. E eu quero dominar o acaso. Na verdade, eu quero acabar com a interveniência do acaso na minha vida da pesquisa. Eu quero amarrar as minhas pontas de tal maneira que eu controle este erro e que ele seja no máximo 5%, 1%. O critério é nosso. É preciso entender que o critério é do pesquisador. Nós é que estabelecemos o critério de acordo com a gravidade da decisão. Se a minha decisão é uma decisão de natureza mais impactante para o paciente, eu preciso tomar a decisão de maneira muito rigorosa, muito criteriosa. Portanto, eu aperto o alfa, eu diminuo o nível de significância para um valor mais baixo, tá bom? De probabilidade, quer dizer, aquilo para acontecer ao acaso é 1% de chance. Eu tenho que dar pouca chance de acontecer ao acaso, então eu diminuo o alfa, tá bom? Anotar essa frase? Posso seguir?